Hey guys, what's up? Cá estou eu, Denilson, com mais uma dica aí para você que quer ficar com seu inglês na ponta da língua. Essa aqui não é bem uma dica de inglês, né? Não é sobre como dizer algo ou sobre uma regra gramatical, mas uma dica sobre como aprender algo que incomoda muita gente que decide aprender inglês independentemente do nível no qual esteja. São os tais phrasal verbs. Afinal, como aprender phrasal verbs? Eu vou contar um pouquinho, mais uma vez, na minha história, de algumas coisas aí que aconteceram comigo e como eu aprendi phrasal verbs sem complicação alguma, sem trauma, sem essa confusão toda que a gente sempre faz, ou que a maioria das pessoas faz, ok? Bom, antes de eu dar a dica, né, ou as dicas de bater esse papo esperto com vocês, já dá o joinha aí no vídeo, por favor, para eu saber que tá valendo a pena, né? Claro, você vai ter que assistir e tudo, mas assim, se você gosta do inglês na ponta da língua, já deixa aí o seu joinha no vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, ok? Porque será um prazer ter você aqui com a gente. Assista as demais dicas que eu já dei, as que vêm pela frente. Clica aí nesse sininho que é para você ser sempre notificado ou notificada de quando eu postar uma dica nova por aqui, beleza? E também tem a área de comentários abaixo para a gente continuar aquele nosso bate-papo sempre aí para tirar mais dúvidas, para alguma crítica, alguma correção. Afinal de contas eu sou humano e erro de vez em quando também por aqui, ok? Mas é isso. Vamos então ao tema principal do nosso bate-papo, que é como aprender phrasal verbs. Para começar, o que são phrasal verbs? Você já sabe, né? Phrasal verbs, se não sabe, vai saber agora. Phrasal verbs nada mais são do que aquela, como é que eu diria, aquele conjuntinho de um verbo mais um advérbio ou uma preposição e que às vezes eles têm um significado que a gente aprende facinho e tem um significado mais complexo que a gente não aprende assim de uma hora para outra, ok? Então, assim, esse é o lado técnico dos phrasal verbs. Eu não diria assim para você se preocupar tanto com isso. Afinal de contas, phrasal verbs nada mais são do que palavras que você tem que aprender em inglês ou combinações de palavras que você tem que aprender em inglês, e ao longo dessa dica você vai entender melhor isso aí. Alguns exemplos de phrasal verbs para vocês. Nós temos o wake up. Wake up significa acordar. Esse up ele tá aí só para encher linguiça mesmo, tá? A gente poderia deixar ele fora, mas soa mais natural, mais bonitinho se nós falarmos wake up. Então, por exemplo, what time do you usually wake up every day? A que horas você costuma acordar todos os dias? Wake up, acordar. Tem ainda running to. Running to, tem dois significados bem comuns aí para esse running to. Um significado é o de encontrar-se por acaso com alguém em algum local, ou ainda de atropelar, né? Atropelar uma pessoa, um animal, enfim. Tem look forward to, que é um phrasal verb que eu já falei aqui no canal, nesse vídeo aqui vocês vão poder saber mais sobre esse phrasal verb, look forward to. Tem também get along significa dar-se bem com alguém. Então, quando eu digo I don't get along very well with my sister, eu não me dou muito bem com minha irmã. Mentira, tá? Eu me dou muito bem com a minha irmã, amo minha irmã, um beijão para ela, inclusive. Temos ainda give up, que é desistir, entre outros significados. Enfim, esses são alguns exemplos de phrasal verbs para vocês. Até aí tudo bem. A grande pergunta, o grande problema, na verdade, é, Denilson, como aprender phrasal verbs? Como é que a gente faz para aprender esse negócio? Como é que faz para dominar os phrasal verbs? Quando eu comecei a estudar inglês e quando eu comecei a ter noção dos phrasal verbs, eu fazia o que certamente você aí faz, ou a grande maioria de vocês costuma fazer, que é fazer listas. Então a gente pega uma folha de papel e sai colocando listinha lá, phrasal verbs com get, phrasal verbs com take, phrasal verbs com look, phrasal verbs com get, phrasal verbs com whatever. Ok? Qualquer coisa aí. Phrasal verbs com down, com up, com in, com at, com on, enfim. A gente faz essas maluquices de fazer listas, ou fazer uns cartõezinhos, ou colocar no tal do Anki, né? Um phrasal verb, qualquer coisa lá, para ajudar a memória. Só que se você faz isso, eu sinto informar que o que você está fazendo nada mais é do que testar a sua memória. Colocar coisas numa lista e sair decorando não é significado, não quer dizer que você vai aprender aquilo. Você vai simplesmente decorar, você vai comprovar que você tem uma boa ou uma péssima memória. E era assim que eu aprendia phrasal verbs, fazendo listas. Até que um dia eu me dei conta disso e falei, não, peraí, deve ter um jeito melhor para isso. Aí eu já era professor de inglês, já estava dando aulas e comecei a ver que o mais interessante de aprender phrasal verbs era aprender por contexto ou aprender por combinações de palavras. Entra aí as tais das
collocations, ok? Vamos chamar assim por enquanto, né? Porque fica legal, fica bacana, beleza? Mas vamos lá. Alguns phrasal verbs, eles têm um significado simples e fácil da gente lembrar. É o caso do um que eu falei agora há pouco, que é wake up. Wake up, acordar. Simples e puramente isso. Não tem mais nada. É só você lembrar de que wake up significa acordar e sair por aí perguntando para as pessoas What time did you wake up this morning? A que horas você acordou hoje de manhã? Ok? Wake up. Simples. Tem ainda sit down. Quando eu entro num ambiente, num local, e todas as pessoas estão de pé, eu quero que elas se sentem, eu dou uma ordem que é sit down, please, or please, sit down, ok? Sit down. Tem também, imagine que eu entro num alojamento, tá todo mundo deitado lá e tal, num sofazão tranquilo, e eu quero que todo mundo sente-se. Eles estão deitados, né? As pessoas estão deitadas, e eu digo então, hey, please, sit up, ou seja, sentem-se, mas aí eles estão deitados, sentem-se, enfim, a gente aprende essas coisas. Tem também um que eu falei também agora há pouco, look forward to, que é o aguardar ansiosamente, não ver a hora de, enfim, já falei desse phrasal verb. Inclusive, tá no cartão aqui, vai estar no link da descrição do vídeo aqui abaixo, vocês podem aprender mais sobre ele. Esses phrasal verbs, eles são muito simples de aprender, porque eles têm um significado tão assim, normal, digamos assim, que é fácil de compreendê-los. Por outro lado, a grande maioria dos phrasal verbs, eles podem ter mais de um significado, mais de um uso, e é aí que a coisa se complica. Mas para aprender esses phrasal verbs, você só tem que levar em consideração uma coisa que a gente chama de contexto. Nunca se esqueçam do contexto. Contexto é a chave para que vocês aprendam palavras, expressões idiomáticas, phrasal verbs, qualquer coisa relacionado ao léxico, ao vocabulário da língua inglesa, ou da japonesa, ou do espanhol, enfim, qualquer língua que você estude. Mas no nosso caso aqui no inglês, o contexto, ele vai ajudar você a entender o significado de um phrasal verb. Então não adianta sair decorando, vou decorar todos os significados do phrasal verb tal. Não faça isso. O que você vai estar fazendo é comprovando que você tem uma boa memória ou uma péssima memória, ok? Então, um exemplo aqui de contexto. Vamos pegar o phrasal verb take off. Take off tem dois significados muito comuns. Um é o de decolar. Tá? Decolar, e o outro é de tirar uma peça de roupa, tirar um acessório que está sobre o corpo, enfim, esses são os significados mais comuns. Tem outros, eu só estou pegando esses para vocês entenderem essa ideia do contexto, ok? Então vamos lá. Primeiro contexto de take off, decolar, simples, né? Quando eu digo, por exemplo, when I got to the airport, the plane had already taken off. When I got to the airport, the plane had already taken off, eu ia falar outra coisa. Mas enfim, quando a gente tem essa questão de contexto, eu estou vendo aqui que se trata de quê? De avião. Eu posso perguntar ainda, what time will the plane take off? A que horas o avião vai decolar? Aquela frase que eu disse anteriormente, quando eu cheguei ao aeroporto, when I got to the airport, the plane had already taken off. O avião já tinha decolado. Então, take off, olha o contexto, aeroporto, avião, decolar. Ok? Isso é contexto. Simples. Aprenda que take off, nesse contexto, é decolar. Denilson, mas se eu quiser falar assim, por exemplo, que a carreira dela decolou de um modo grandioso. Tudo bem, você pode usar também nesse sentido. Her career took off tremendously. Ok? Just an example. Ok? Então, não tem problema algum em dizer isso, mas você aprende então o contexto. E o outro contexto, relacionado à roupa, peça, acessórios que estão no corpo, é quando eu digo, por exemplo, please take off your shoes. Please take off your shoes. Por favor, tire seus sapatos antes de entrar no meu escritório, entrar na minha casa. Please take off your shoes. Tem também, she took off her t-shirt and went into the pool. She took off her t-shirt and went into the pool. Ela tirou a camiseta e entrou na piscina. Isso é contexto. Sempre vejam essa coisa de contexto e não tentem aprender tudo sobre o take-off. Vai pelo contexto. Vocês vão ver ele sendo usado em outros contextos, o significado muda e aí você vai aprendendo isso automaticamente. Teu cérebro até agradece porque você não tem que ficar com aquela lista monstruosa de coisas tentando decorar, ok? Falando agora em relação a combinações de palavras, né? Quando o phrasal verb ele faz parte de uma combinação com uma outra palavra e a gente aprende. Lá no Instagram, perguntaram recentemente sobre o phrasal verb setup. A pessoa dizia assim, eu não consigo aprender o phrasal verb setup. Gente, setup tem tanto significado, tem tanto uso, que nem eu sei todos, tá? Então é como se fosse o verbo get,
que a gente aprende naturalmente, depende da palavra que está junto. Se você não sabe do que eu estou falando, veja esse vídeo aqui, no qual eu falo sobre o significado do get, ok? Então vamos lá. Pegando o exemplo que essa pessoa, né, essa pessoa lá no Instagram, se você não segue o Inglês na Ponta da Língua no Instagram, siga, por favor, ok? Lá é só procurar por Inglês na Ponta da Língua que você vai achar a gente por lá. Se me procurar Denilson Lima, você vai achar minhas fotos, porque eu sou, né, fotógrafo amador, eu gosto de tirar umas fotinhas bacanas e posto lá, quem quiser ver, inclusive, fique à vontade, ok? Mas enfim, sobre o setup, o que eu falei para essa pessoa é que ela tem que entender o setup de acordo com palavras usadas juntas. Por exemplo, quando eu falo set up a meeting. Set up a meeting, agendar uma reunião. Então, eu aprendo o conjunto. Set up a meeting, agendar uma reunião. Set up a business, abrir um negócio. Eu posso ter set up shop, que também é começar um negócio. A gente tem, tô com a colinha aqui, tá? Porque a lista é grande, a gente não prende tudo assim. A gente tem que ver mesmo para usar, aprender a usar normalmente. Tem aqui set up a system, quando você instala ou monta um sistema. E o set up a computer, montar um computador. Set up an appointment, agendar uma consulta. Set up a festival for something, I don't know, quando você organiza um festival. Se você estiver precisando de dinheiro, né, para fazer algo, você vai criar um fundo, digamos assim, um modo formal aí. Então, set up a fund. Se você é um cara cheio da grana, né, uma pessoa cheia da grana, você vai aí, quem sabe, abrir um banco. Então, you set up a bank. E se a pessoa for de má índole, ela pode ainda set up a crime, planejar um crime. Então veja como o setup ele aparece em várias combinações. Na descrição do vídeo aqui abaixo eu vou colocar todas essas combinações para vocês, ok? Porque aí vai ficar bem mais fácil de vocês perceberem tudo isso que eu estou falando aqui. Mas enfim, minha última dica para vocês é que a gente não aprende phrasal verbs tudo de uma só vez. A gente não vai aprender. Se você estiver no nível básico e começou a encontrar phrasal verbs agora, não esquenta, ai meu Deus, isso é difícil. Não, não é difícil. Aprenda o contexto de cada um. Wake up, sit down, sit up, look forward to. Enfim, você tem apenas que se acostumar com usos conforme você vai aprendendo mais e mais inglês. Eu aprendo phrasal verbs até hoje. Não adianta fazer uma lista e sair por aí decorando feito um louco. Eu fazia isso e me sentia extremamente desmotivado para continuar aprendendo inglês, porque era triste demais. Eu decorava um monte de coisas, não dava 2, 3 dias, eu já tinha esquecido. Tinha que ficar relembrando. Até o dia que eu aprendi que é usando. É o contexto, são as combinações de palavras que vão fazer uma grande diferença. Outra coisa, foque nos phrasal verbs mais usados em inglês. Aqui nesse vídeo eu falo sobre 5 deles e lá no site inglesnapontalingua.com.br eu falo dos 10 phrasal verbs mais usados em inglês. Assista ao vídeo, leia a dica que vocês vão aprender quais são esses que você tem que ficar de olho neles, de acordo com pesquisas em linguística de corpus, ok? Eu não faço lista de mais usado do meu achismo, eu acho que é. Não, a gente pesquisa isso seriamente numa ciência chamada linguística de corpus e acho os mais usados para que vocês, estudantes de inglês, possam então tirar vantagem disso no aprendizado de vocês, ok? Pessoal, eu queria ainda falar sobre a gramática dos phrasal verbs, mas não vai dar nesse vídeo, vai ficar para uma próxima oportunidade, ok? A gente tem que falar aí sobre os phrasal verbs separáveis, não separáveis, enfim, tem umas coisinhas bem legais ainda para se aprender sobre phrasal verbs. Mas eu espero que todas essas dicas que eu dei aqui sejam extremamente úteis para que vocês desencanem com essa coisa de phrasal verbs. Aprenda naturalmente. É muito mais legal do que fazer uma lista, enfiar num aplicativo no celular e ficar por aí feito um louco tentando decorar. Vá com calma. Até hoje, eu e vários outros professores de inglês, especialistas na área, continuam aprendendo phrasal verbs e é assim que a vida segue. Ok? Gostou do vídeo? Lembra de dar aí o seu joinha. Também comentários na área aqui abaixo, por favor. E as dicas que eu dei aqui estarão resumidas na descrição do vídeo. Tudo bem? Até a próxima então. Espero que vocês tenham gostado. Bye bye, take care and keep learning.